Se esse vídeo apareceu para você, pode ser um sinal de Deus, por conta de começar com o versículo João 3,16, um dos mais conhecidos e amados da Bíblia. E ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Boa tarde a todos. Estou fazendo uma coisa inusitada, diferente. Comecei na quadra e não consegui ficar por conta de que tinha formiga. E agora estou aqui sentada, certo? Ao ar livre, dá para perceber que está diferente, certo? Muito gostoso. E vamos tentar entender por que eu trouxe isso hoje, né? O significado espiritual desse versículo. Ele é o coração do Evangelho. Ele revela um amor infinito de Deus pela humanidade. Um amor que se manifesta no ato supremo de entrega de energia. Oferecer seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação de todos que os creem. E é uma lembrança viva de que a fé em Cristo não é apenas uma crença, mas um convite para viver em comunhão com o amor divino e participar da promessa da vida eterna. Quer que aqui eu vou trazer o seguinte: o porquê que me tocou no coração trazer esse versículo hoje. Então, isso daí apareceu como um sinal para vocês. E para mim também, porque eu levantei querendo falar sobre isso. Então, desde cedo, eu tô com o versículo na cabeça. Muita gratidão a todos vocês que estão entrando, tá? Não sei se está dando para me ver direito. Eu não tô enxergando quase nada, porque eu tô no sol, tá? Mas está gostoso aqui, tá uma tarde muito linda. E eu vou continuar aqui. Então, quando a gente pede um sinal, certo, para o alto, ele aparece. Então, isso é o sinal, certo? Falar sobre esse versículo hoje é um pedido, né? E vocês pediram e o sinal veio do alto. Ele chegou disfarçado de palavras, usando a minha pessoa para que eu falasse a palavra de Deus. Eu trago reflexões, ó, o vento, ó, tá balançando aqui, daqui a pouco o guarda-sol vai voar, gente. Mas tá um ventão, mas muito gostoso. Então, o que acontece aqui? Eu não sou de trazer versículos, eu reflito, falo sobre mantras e filosofia. Só que hoje bateu no meu coração para que eu trouxesse esse versículo aqui para vocês. Então, estou aqui respondendo à vontade, que foi além da minha, certo? Então vamos acalmar o coração, porque o tempo da dor está se transformando em sabedoria. O que era peso, agora será asas. Ó, asas para voar mesmo, hein, gente? Porque, olha, tá vendo que tá balançando? É a mesa onde eu estou sentada, que tá batendo um ventão aqui e tá voando, tá? Então, lembrando que se esse vídeo, essa mensagem chegou até você, isso foi uma resposta daquilo que você busca e que está se alinhando agora, ó. Meu Deus, eu vou levantar voo, né? Estão vendo, gente? Como está sacudindo aqui o negócio? Jesus, eu preciso falar a palavra, eu preciso terminar aquilo que me foi determinado hoje. Eu não gosto de ficar no sol, tá? Eu não tomo sol porque eu morro de medo, por conta de que minha mãe tem câncer de pele. Então eu me preservo. Mas eu estou aqui sentada, certo? No céu aberto, dentro do condomínio onde eu moro. E tô aqui, tentando fazer a live, porque eu achei que aqui seria o lugar ideal. Mas eu não sei, por conta de que o guarda-sol tá levantando o voo, gente. Mas eu vou falar o que eu tenho que falar. Vamos lá. Dentre todas as versões, né, que a gente tem de nós mesmos, e tem aquilo do pedido, né,
o chamado divino, ele me tocou. Então eu tenho que compartilhar isso com vocês. Se isso chegou até aqui e chegou até vocês, é porque eu tenho que passar e vocês têm que ouvir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Essa frase, ela ecoa como um sussurro eterno, atravessando séculos e almas. Não há medida para esse amor. Ele é vasto como o céu, silencioso como a brisa e poderoso como o nascer do sol após uma longa noite. É um amor que não exige perfeição, mas convida à transformação. Deus não amou o mundo de qualquer maneira. Ele amou de tal maneira, com intensidade, com entrega, com ousadia de quem oferece o que é mais precioso, seu próprio filho. E esse gesto é a essência do Evangelho. O amor que se dá, que cura, que salva, que renasce dentro de nós todas as vezes que abrimos o coração para crer. Então, crer é mais do que acreditar com a mente, é permitir que a fé habite o peito, é dizer sim ao divino, mesmo quando o mundo parece ruído. É acreditar de braços abertos que existe um Deus que não nos cobra, mas nos convida a viver a plenitude da vida eterna, aqui e agora, no simples ato de amar. Quando compreendemos esse versículo, deixamos de ver a vida como acaso. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece por um propósito maior. Tudo tem um porquê de estar acontecendo. A gente às vezes não entende esses porquês, certo? Mas estamos aqui com o autoconhecimento e a filosofia imbuída na fé genuína que eu sinto no peito, para trazer, quando me é permitido, e hoje foi muito diferente. Eu levantei com esse versículo na ideia, com esse versículo no coração, e eu tive que vir trazer para vocês, porque era um chamado para mim e para vocês que estão me ouvindo. Então eu estou fazendo aqui o meu papel de passar para frente. Ó, tá voando meus cabelos, tá voando tudo aqui, hein? Eu tô no ar livre, tá, gente? Então, eu não sei nem como eu tô conseguindo, eu não tô nem enxergando literalmente a tela, porque quando eu fico no sol, eu não consigo enxergar direito, a minha vista, ela fica lacrimejando. Mas vamos ao que importa. O Cristo que foi dado por amor, ele continua sendo o Cristo que vive em nós, transformando nossas sombras em luz e nossas fragilidades em força. Então hoje, vamos nos permitir adentrar nesse versículo que nos foi aberto, abriu a página desse abrigo. E deixe que o amor de Deus envolva as tuas memórias, as tuas culpas, a tua esperança e tuas conquistas. E lembre-te, você é fruto desse amor tão imenso que nem o tempo é capaz de medir. E quando o coração duvida, repete em silêncio, continua repetindo para você mesmo e vê o que você entende. Deus me amou de tal maneira que... E complete a frase que você precisa. Essa é a tua verdade,
a tua proteção e o teu recomeço diário. Quer que eu transforme, né, tudo isso numa caminhada, numa jornada de autoconhecimento. É isso que eu proponho aqui para vocês. Que eu chamo vocês todas as tardes, todas as manhãs, a refletirem sobre as coisas. Vamos então nos inspirar e trazer um mantra. Eu sou amada, sou amado de tal maneira por Deus que nenhuma sombra pode apagar a luz que habita em mim. Olha o vento, olha o vento. Vamos repetir. Sou amado, sou amada de tal maneira por Deus que nenhuma sombra pode apagar a luz que habita em mim. E vamos novamente. Eu sou amada, amado de tal maneira por Deus que nenhuma sombra pode apagar a luz que habita em mim. Eu sou amada e amado de tal maneira, eu sou escolhida de tal maneira, eu sou guiada de tal maneira. Vocês completem as frases, porque o amor divino vive em mim. Então esse mantra é para lembrar, é um lembrete de que o amor de Deus não é condicional, nem passageiro. Ele é a energia que sustenta o sopro, o nosso sopro de vida, o nosso sopro de fé e todos os nossos recomeços. Então, enquanto que a gente recita tudo isso, vamos imaginar uma luz dourada. Ó, eu tô no dourado aqui, eu tô num sol escaldante, parecendo deserto. Então, vamos, né, imaginar uma luz dourada e suave, envolvendo todo o nosso interior, curando memórias, dissolvendo medos e despertando o amor que nos mantém vivo. Vamos confiar e ter paz. Paz no coração, paz na alma. Paz na alma. Então, esse devocional de hoje, esse devocional que eu trago aqui, esse versículo, ele é impactante. Ele se baseia totalmente em João 3,16. Vou repeti-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se estiver balançando aqui, ó, gente, é por conta de que a mesa que eu estou, ela tá ventando muito. Tá ventando demais aqui e tá desse jeito, tá? Então, o tema de hoje é o amor que se doa. Certo? O que Deus quer que a gente entenda é que Ele doou o seu único filho. E com isso, a gente tem que entender que a gente tem que doar o amor. O amor genuíno, verdadeiro, incondicional a tudo e a todos. Difícil? Totalmente. Eu estou no aprendizado também. Tá? Tudo que eu trago aqui para vocês, eu também vivo. É uma troca. Eu sei que eu estou falando aqui com a tela, mas eu sei que eu chego nos corações. E sei que isso é uma troca. É uma troca de energia muito grande. Hoje, ó lá, tá balançando. Misericórdia. Daqui a pouco cai a tela. Hoje, Deus te convida a lembrar que o amor dele não é um conceito, é uma ação viva, pulsante e que se manifesta em cada detalhe da nossa existência. Esse versículo, ele não fala apenas sobre sacrifício, mas é sobre um gesto divino de entrega total. Um amor tão imenso que não se calcula perdas, não pesa condições, não exige troca, apenas ama. E, ao amar,
salva. Deus te amou de tal maneira. Essa é a expressão que muda tudo. Não foi um amor distante ou simbólico. Foi um amor que se fez carne, que chorou, que curou, que acreditou na tua salvação, na minha salvação e na sua salvação. Antes mesmo de você nascer. E esse momento é muito importante para mim também, viu, gente? De estar aqui recitando um versículo bíblico e vivendo ele, explicando ele. Foi um amor que se fez carne, que chorou, que curou e que acreditou na minha e na tua salvação, antes mesmo de você nascer. E esse mesmo amor continua te perseguindo até hoje. Não para te condenar, mas para te resgatar do esquecimento espiritual. Então vamos nos resgatar aqui com fé genuína em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Há um momento na caminhada em que todos nós precisamos parar e sentir novamente o que é ser amado por Deus. Não duvide disso, não duvide do amor de Deus por nós. Somos nós que não entendemos. Não é Ele que deixou de amar porque nós passamos esta ou aquela situação. Não. Ele nos ama incondicionalmente o tempo todo. Do nascimento até o infinito e além. Que eu não vou dizer morte, mas ao infinito e além. Certo? Porque continuamos. Além, né? Além. Então, esse momento da caminhada em que todos nós precisamos sentir novamente o que é ser amado por Deus. Não com a mente, mas com a alma. Hoje, Ele quer que você se renda a esse amor. Pare de lutar sozinho, pare de tentar merecer o que já é e que já foi fardo. Para disso, gente. O amor de Deus não se conquista, se aceita, porque ele é um fato. Ele é um fato. Então, não é porque eu creio ou não creio, eu acredito ou não acredito. Ele está aqui, você acreditando ou não. Mas é melhor acreditar. É melhor acreditar. A vida eterna, ela começa quando entendemos que esse amor é abrigo, é propósito. E quando vocês decidem viver com gratidão, fé e entrega, o céu começa dentro do teu coração. Vamos fazer um devocional aqui e agora. Senhor, repita comigo, se for preciso se bater no coração. Vale a pena. Senhor, hoje eu recebo o teu amor. Que ele cure as feridas do meu passado. Renove minha fé. Então, quando eu falo meu, estou falando de todos nós. Que ele cure as feridas do nosso passado. Renove nossa fé e desperte em nós o desejo de viver em tua luz, Pai. E que nunca se esqueça que fomos amados de tal maneira que o teu Filho se deu por nós. Que essa consciência nos torne mais leves, mais humanos e mais divinos. Amém. Amém, amém e amém. Assim é e assim será, hoje e por toda a eternidade. Deus nos amou de tal maneira. Reticências. Sinta essa frase vibrar em ti, porque o amor de Deus não apenas te escolheu, ele te sustenta todos os dias, do nascer à passagem.
do nascer à passagem. E assim por infinitas vidas e possibilidades. Vamos silenciar um pouquinho e ouvir o chamado. O Senhor, Ele fala conosco, com certeza. E nós, eu vou falar por mim, tá? Eu falo com Deus o dia inteiro. Eu falo com Deus o dia inteiro. Com certeza, para agradecer, para pedir, para orar, para decretar, para recitar um versículo bíblico. Então vamos silenciar e ouvir o chamado, antes mesmo de continuar aqui. O Senhor, Ele fala com nós. E que a tua vontade se manifesta através da minha voz hoje. Hoje é da minha voz. Amanhã pode ser de uma leitura, de alguma coisa, de algum acontecimento diário. Vamos indo. Não é sobre escolher o que parece bonito, é sobre discernir o que o divino quer que seja dito nesse momento. Vamos confiar. Eu confio. Deus fala através de detalhes. Uma palavra que te toca, um versículo que aparece. Foi o que aconteceu hoje. Um versículo, ai meu Deus, vai cair tudo aqui. Um versículo que apareceu repetidas vezes. Uma sincronicidade de coisas que aconteceram hoje para que eu tivesse a atitude de vir aqui recitar um versículo e tentar explicá-lo, senti-lo e viver. Então, vamos aceitar os sussurros do céu. E se algo te faz arrepiar ou emocionar, ali está a mensagem que você precisa ser, a mensagem que você precisa compartilhar. Foi o que eu fiz hoje. Fé verdadeira é perceber a presença de Deus nas sutilezas. E quando essa mensagem vem de Deus, ela não traz confusão ou pressa. Ela chega em paz, mesmo que fale de dor. Ela traz a esperança, mesmo que confronte. Ela traz amor. E a fé genuína reconhece essa frequência. Ela distingue o que é inspirado do que é apenas produzido. Então vamos orar de verdade, do fundo do coração. E que essa mensagem que hoje eu trago aqui, ela seja uma coisa enviada do Espírito Santo para nós, neste momento. Deus traz uma mensagem para tudo isso. Ele trouxe hoje aqui, como boca de Deus, falando o versículo João 3,16. Foi um lembrete, que a gente pode acreditar ou não. Isso vai de cada um. Eu acreditei e estou aqui fazendo o meu papel de devota, de uma pessoa que crê realmente em Deus. Eu não falo por impulso, eu falo por missão. E cada palavra guiada hoje pela luz do Senhor será um farol para alguém que ainda está tentando voltar para casa. Isso pode ser um chamado, vai saber, né? Quem sabe? Eu estou fazendo hoje o meu papel aqui, de transmitir aquilo que eu entendo da palavra, tá? E vamos agora fazer uma mensagem, né? Uma mensagem. As palavras, elas parecem dispersas. Os pensamentos silenciam. E é nesse instante que eu entendo. Eu não sou quem... Ai, vai voar tudo. Eu não sou
quem escolhe essa mensagem. Eu não escolhi essa mensagem hoje. A mensagem que me escolheu. E quando eu fecho os olhos, eu respiro fundo e eu sinto o Espírito Santo se aproximar. Uma presença suave, firme, que toca o meu coração e sussurra. Fala do que vive em ti agora. E então eu vim. E o que parece um vazio se enche de propósito. O amor de Deus começa a pulsar em mim como um rio invisível, levando cada palavra ao seu destino sagrado. Às vezes alguém poderia estar precisando dessa palavra e eu só fui um instrumento. Eu acredito nisso, tá? Eu não acredito em acaso. Eu acredito que se as coisas acontecem na vida da gente, é por algum motivo. Então, seja lá qual for o motivo, eu estou aqui falando. Falando, recitando, orando, decretando. Eu falo porque sou chamada. Né? Nesse momento, eu fui chamada para trazer essa palavra. Uma voz que traduz o que o divino me sopra em segredo. E quando essa força me alcança, não há dúvida, não há medo. Há apenas a certeza profunda de que a mensagem certa sempre encontra o coração certo. E às vezes ela chega como paz, outras vezes como lágrimas, e às vezes vem com a força de um trovão, e outras com a doçura de um vento. Mas eu aprendi que toda vez que algo toca o meu coração, é Deus batendo a porta da minha alma e pedindo passagem para falar através de mim. Então eu oro, Senhor, que eu nunca fale por hábito, mas por missão. Que cada palavra tua e não minha seja entendida, seja praticada, seja o alívio da alma daquele que perece. Porque quando a fé é genuína, ela não busca aplausos. Eu não estou aqui por aplausos. Eu estou aqui para perseverar na fé. Na fé. Cada mensagem que nasce do silêncio é uma oração disfarçada. E o próprio Deus respondendo aquilo que eu mesma nem sabia pedir é surreal. Então, enquanto estou aqui falando, recitando, orando e decretando, eu estou transformando a minha vida e a vida de alguém. Com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Então, Senhor, desperta-me a tua vontade e que hoje eu seja instrumento do teu amor e que minhas palavras curem, inspirem e tragam consciência para quem estiver ouvindo. Respire fundo. Sinta o ar entrando como sopro divino e o ar saindo como entrega total. Visualize uma luz dourada descendo do alto da sua cabeça, alinhando tua mente, tua fala e teu coração. Eu me alinho agora com a frequência do amor divino e que toda mensagem que flui através de mim vem da luz e para a luz retorna. Nesses minutos, vamos ficar um pouquinho em silêncio, na busca pela lógica, pela resposta lógica. Apenas sinta. Às vezes, uma palavra surgirá. Outras vezes, será apenas uma emoção, uma lembrança. Essa é a semente da mensagem. Eu
escuto com o coração, eu recebo com amor e eu falo com verdade. Pegue um caderninho, anote aquilo que é sagrado para você. Anote, como se fosse um diário. Escreva aquilo que flui. Pode ser palavra, pode ser frase. Isso faz bem para a alma. Eu ando com meu caderninho de anotações. Eu ativo o poder da minha voz como um canal de Deus. Minhas palavras carregam cura, paz e consciência. Para mim, que estou falando, e para vocês que estão ouvindo. Senhor, gratidão por usar a minha vida como ponte entre o céu e a terra. E que eu consiga, de braços abertos, coração livre, despertar para a minha própria realidade, despertar desse sono profundo que às vezes a gente vive e nem sabe que está vivendo. Desperte, conheça-se e se entrega. E eu me liberto do controle. Eu confio no fluxo da luz. Eu confio no fluxo da luz. Eu descanso no amor que me guia. Então, que a partir, da mensagem que eu trouxe, que as nossas mentes entram em ressonância com a energia divina. Que essa mensagem deixe de ser planejada. Porque ela não foi planejada, ela aconteceu. Mas nem por isso ela está sendo tão importante hoje. Porque eu sei que isso traz a cura, tanto minha quanto a de vocês. Vamos respirar novamente, sentir o amor que nos acolhe, antes mesmo de que a gente saiba falar dele. Dele é Deus. Porque quando a gente escuta com fé, o universo responde com milagres. Com milagres. Então, se nós chegamos até aqui, foi porque algo dentro de nós estava prontos para ouvir, para falar, para ouvir, para sentir. Algo que o coração estava precisando. E nem sempre só o silêncio perpetua. A gente tem também que escutar a voz interior do sopro divino que revela muita coisa sem ao menos ser dita. Às vezes ela não é dita em palavras, e sim em sentimentos. Por que tudo isso? Isso foi um fio condutor da minha vida. Porque tudo que acontece conosco tem razão, tem um propósito, tem uma razão. E cabe a nós descobrirmos qual é. Eu descubro a minha, vocês descobrem a de vocês. Não existe acaso. Cada encontro, cada prova, cada alegria é parte de um plano maior, escrito pelo amor que nos sustenta. Deus, divino Criador, Pai de todas as coisas. Deus, Ele é minha fonte, meu guia, minha luz. Não há sombra que o apague, nem tempestade que me separa dele. Por mais esquisito que sejam os acontecimentos, nunca é castigo, gente. É nós que estamos ressoando naquela vibração do acontecimento, seja o que for. Às vezes é difícil de entender isso, mas o dia que vocês entenderem isso, é libertador. O amor de Deus, ele nos envolve, nos molda,
nos protege e nos levanta. E em cada passo desta jornada, Ele nos guia, nos guia. Não é apenas parte da criação. Nós somos mais do que isso. Nós somos o todo. Nós somos por inteiro, exterior e interior. Nossas emoções são escolhidas. Escolhidas por Deus. Para quê? Para que naquele momento você venha fazer a lição de casa. Tudo está incluído nesse amor. Nada é esquecido ou rejeitado. Tudo é cuidado com proteção divina. Olha o vento que está aqui, ó. Gostoso. Tá uma tarde maravilhosa. E a live feita aqui foi muito legal. Vou repetir mais vezes live nos arredores do condomínio, tá? Então, como é que eu posso dizer aqui? Há versículos do Evangelho que nos sustentam por inteiro. E João 3,16 é um deles. Ele é o testemunho, ele é a vida, ele é o amor, ele é o acontecimento, ele é o pensamento poderoso, renovado no divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses números ficaram na minha cabeça, João 3,16, João 3,16, e estamos aqui falando dele, recitando ele. Era o que eu precisava, era o que vocês precisavam ouvir. Com certeza disso. Então é isso aí, gente. Eu vou terminando por aqui, agradecendo a todos vocês, a todos os corações, a todos os que estão presentes, aqueles que vão vir depois, no momento de cada um, não é? Todo mundo tem um momento, o momento certo, o momento de Deus. Então, é isso. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. E que esse versículo seja latente no coração de vocês. Nós somos amados por um amor que nunca falha. Não esqueçam disso. É o amor que dá sentido. Ele dá sentido a tudo aquilo que a gente precisa, em tudo aquilo que... Porque a gente só passa aquilo que precisa realmente. Se aconteceu com a gente é porque tinha que acontecer. O amor divino me guia. Sou filha da luz e vivo em paz, porque o amor que me fez me sustenta em cada amanhecer. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até mais.